Olá, olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí no Lugar do Sentir, na Sala de Afetos. Aguardar o pessoal ir chegando aqui. Essa semana muito especial aqui na sala. Estou entrando um pouquinho antes aqui para fazer uma sala de espera até que a nossa convidada super especialíssima vai chegar daqui a pouquinho. Josinara chegando aqui, seja bem-vinda. Aguardando aí o pessoal chegando. Camille, seja bem-vinda também. Sejam bem-vindos aí, então a sala de afetos pode entrar. Hoje aí com uma convidada especialíssima. Vamos falar um pouquinho aí sobre como ser um bom ouvinte diante da dor do outro no contexto escolar. Laís, olá, companheira de live aqui, muito bom. Sempre bom chegando vocês aí agora. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Essa semana é uma semana muito especial aqui para a página, né? Estou fazendo aí a semana das semeadoras, né? Do Esperançar. Esse Esperançar do Paulo Freire, né? Que mobiliza, que movimenta as pessoas dentro desse processo da educação, que brilha aí os nossos olhos para quem é apaixonado pela educação, entre as agonias e as alegrias de ser professor, de estar na escola, ou os profissionais em geral da área de educação, certamente aí dentro do nosso coração tem um esperançar. E para quem está chegando agora, a semana super, né, movimentada aqui, com grandes pessoas, grandes profissionais que vão passar por aqui. Hoje vou receber daqui a pouquinho a Fabiana Nascimento, uma pessoa incrível, já é de casa, né? Já veio aqui por outras vezes no Lugar do Sentir. E hoje a página está comemorando aí um ano de vida aí no Lugar do Sentir. Olha aí a Denise, professora Denise, falando que fez um grupo ontem, como tu me inspirou, que coisa maravilhosa, é isso, né? Assim, a gente fazendo aos pouquinhos, semeando aí, né? Acho que a Denise fez um mini curso comigo, tô lembrando aqui agora, profissional de psicologia também, certamente aí semeando o esperançar na tua escola, no teu grupo, muito feliz da página Lugar do Sentir ter esse alcance aí, tá chegando em vários lugares. Muito bom mesmo. E essa semana, pessoal, se liguem aqui na página, né? Encaminhem isso, Rio Grande do Sul, de vento em polpa. Lembrei aqui do projeto aí, né? De vento em polpa. Coisa boa, Denise. E aí, assim, já chamando aqui a minha convidada de hoje. Dá tempo de vocês chamarem ali no aviãozinho, compartilhem essa conversa, essa live de hoje com as pessoas que vocês entendem aí que vão gostar desse assunto. Olá, Fabiana! Tudo bem? Que coisa boa! Bom rever. Estou feliz aí. Você falou com o pessoal que você já é de casa, né? Eu estava dizendo aqui que eu estava na salinha de espera aqui, né? Aguardando você chegar para mais essa sala de afetos aqui, nessa semana muito especial, né? E a trazer pessoas, né, como você e outras mais que vão passar aqui essa semana, para mim é uma riqueza muito grande ter vocês enquanto perto de mim, né, assim, né, essa rede de apoio, essa rede de cuidado. A gente faz isso enquanto uma verdade muito grande, por isso que a gente consegue minimamente promover e provocar isso nos espaços, né, Fabiana? E aí essa semana, Fabiana aí, uma semeadora do esperançar. Por onde você passa, tem certeza aí que vai deixando as suas sementes, vai deixando aí, né, as suas ideias, generosamente compartilhando o seu conhecimento, Brasil afora. Então, para mim é uma alegria ter você aqui na página hoje, recebendo num dia muito especial, que é o dia que faz um ano aí, né, de aniversário do Lugar do Sentir. E para a gente ter um assunto muito, muito, para mim ele é muito caro, né, para você também. E é um assunto aí que é essa história da nossa escuta, né, que não é só aqui com esse aparelho auditivo, né? Ele é muito maior, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. E aí é como ser um bom ouvinte
diante da dor dos outros na escola. Mas aí, Fabiana, para muitas pessoas que ainda não lhe conhecem, né, ou vão ter a oportunidade hoje de chegar aqui na sala de afetos e conversar com você, diga aí quem é a Fabiana no lugar do sentir. Estou muito feliz com a sua vinda, viu? Eu que agradeço de estar aqui fazendo parte, cultivando tanta semente por aí, né? Acho que cada professor, como você mesmo falou, né, impacta tantos alunos e tantas famílias, né, que a gente pede a conta, né, do tamanho disso tudo que a gente vai fazendo, né, do quanto isso vai ecoando, né, em tantas famílias, em tantas casas, tantas moradas, né. Eu venho aí trabalhando com clínica desde 2003, faz um tempinho, né, online desde 2018, agora 100% online desde pandemia, né, com dois filhos pequenos, então também acabo vendo muito essa questão aí do outro lado, né, da escola, com filhos, como é que é isso tudo, né, de como é que a gente acolhe, né, esse tamanho de dor de um pitico aí de 5 e um de 2, né, 2 anos de idade, né, e Desafios outros aí, né? tantos, né, então são experiências diferentes, de lugares diferentes, mas no final das contas, acho que a questão é a mesma, né, de não há possibilidade que não seja através de redes de apoio, que não seja de cultivo em parceria, né? Se não for assim, a gente não vai chegar realmente a lugar nenhum. Então, é uma maratona longa, essa pandemia, né? Eu digo muito que é um percurso aí não definido, de tempo indefinido também, e que a gente só consegue realmente assim, né? Construindo, reconstruindo, pensando junto, coletivamente, colaborando, né? Co-criando, e a gente vai chegando nisso, né? Então, uma honra estar aqui colaborando também, semeando. Muito obrigada. Coisa boa, imagina. Bom, então, para vocês que estão chegando aí, né, como se fosse uma sala aí de afetos, né, essa portinha vai ficando entreabertas, vai chegando, puxando a sua cadeira. Pegue aí um papelzinho, alguma coisa para vocês anotarem, porque hoje, certamente, muitos insights vão vir para vocês. A Fabiana vai trazer aqui para a gente uma ideia dessa escuta, né, atenciosa, empática, né, atenta às pessoas, e muito voltada aí para esse momento que a gente está passando, né, de um possível recomeço a qualquer momento aí nas escolas, né, algumas escolas se organizando, os professores pensando um pouco como vai ser tudo isso. E aí, então, ainda dá tempo de vocês virem aqui no aviãozinho, compartilhar essa live com quem vocês acharem que vai interessar esse assunto, né? É uma pessoa que vocês estão pensando agora, olha, para essa pessoa, essa conversa é necessária. E para vocês que não vão conseguir fazer isso, tranquilo, vai ficar salva aqui a live, vai para o feed depois da página, para vocês retomarem lá e continuar tendo os insights de vocês. Mas, Fabiana, está com você aí, viu? E é isso. Certamente vamos ter aqui uma live muito rica de muitos conhecimentos. Então, eu estava pensando um pouco, né, para a gente situar que momento que é esse que a gente está vivendo. Isso é importante a gente pensar um pouco, né, Renê? A gente está falando aí desse 4 meses de confinamento, de um processo de uma incerteza muito grande, de muitas esferas de ruptura. Então, a gente tem não só a questão da contaminação do contágio, mas tem a questão do desemprego, da questão financeira, da questão de outras questões de saúde também que vão ficando em aberto. Então, é importante a gente olhar esse contexto de todos nós, porque é de todos nós, de muita incerteza. Então, se nós estamos vivenciando todos nós este mesmo momento de muita incerteza, um primeiro ponto que eu coloco aqui nesse lugar de escuta é acolher a mim mesmo. Né? Eu não consigo acolher a ninguém se eu não tiver acolhido a mim mesmo. Então, vamos pensar, eu pensei aí em 3 pilares, talvez para a gente pensar essa questão da escuta. Um é sobre mim. E eu venho primeiro nessa questão, né? E não é egoísmo isso, é cuidado. É um autocuidado importante, né? Um outro pilar que vocês podem ir registrando aí é sobre o ambiente. Então, em que contexto, qual que é o ambiente onde eu faço essa escuta? O ambiente físico, inclusive, né? Do que eu estou falando sobre isso? E aí, o terceiro ponto é sobre o outro, a quem eu vou encontrar nessa escuta. Então, primeiro eu olho para mim e é importante eu pensar se eu estou disponível para essa escuta realmente, porque com tanto barulho, com tanto ruído, de tantas preocupações que eu também estou vivendo, porque eu não estou de fora dessa, né? Eu posso estar em lugares diferentes, mas não estou de fora. Será que eu estou disponível realmente neste exato momento para escutar? Uma dor que pode ser muito grande, né? Então, o professor chega e percebe um aluno, o aluno vem em busca realmente de uma conversa. Eu estou disponível realmente para isso? Né? E se eu não tiver, eu poder acolher também esse limite e poder dizer que talvez agora eu não sou um bom ouvinte para você,
mas eu posso pensar numa outra forma de te ajudar, talvez, melhor. Né? E esse autocuidado é essencial, porque eu preciso estar inteiro realmente numa escuta. Numa escuta de dor, eu preciso estar inteiro. E não é todo dia que eu estou inteiro, não é todo momento que eu estou inteiro. Eu tenho as minhas perdas também, as minhas vivências, as minhas preocupações. Né? Então, o primeiro ponto é sobre mim. Estou preparado para essa escuta? Tá, se nesse momento eu estou me sinto preparado para essa escuta, o próximo passo é sobre o ambiente. Então, o que a gente pode pensar sobre o ambiente? Desde um cuidado físico de qual que é o melhor ambiente para uma escuta dessa. Um aluno, por exemplo, se eu levar para a diretoria para uma escuta, ele vai sentir que a diretoria é um lugar, né, arriscado, parece que é um lugar, né, ali das punições, ou um lugar acolhedor? Que sala que eu poderia levar para essa conversa? Né? Mas também tem muito essa questão do ambiente, de o quanto nós sabemos de fato em cada escola, de cada professor que está aqui, cada educador, de quantas perdas tivemos nesse ambiente escolar, né, dessas famílias. Então, assim, uma primeira escuta, um acolhimento, é que lugar é esse que está voltando aqui, né? De quantas perdas, de quais perdas? A gente tem alguma ideia? Como é que a gente pode pensar sobre isso, de tentar compreender um pouquinho mais dessa informação antes, para poder minimamente saber, né, quais são as questões mais importantes que estão acontecendo neste meu ambiente aqui, da minha comunidade, né, escolar ali. Então, acho que este pode ser um outro ponto importante, tanto do preparo físico, quando a gente voltar para a retomada de aula, né? Mas também essa compreensão do contexto da minha sala de aula, ou da minha escola, da minha comunidade, de que volta que é essa que a gente está fazendo, em que contexto, para eu poder me preparando, inclusive, também para isso. Né? Então, acho que começamos com esses dois pontos aí, que já dizem bastante coisa, né? E E um quando você cuidado aí traz, disso, né? e acho que você traz essas questões, né? Acho que é importantíssimo a gente poder estar atento a isso tudo, né? E você traz um ponto na tua fala, Fabiana, que eu sempre falo muito aqui na página, você também nos seus trabalhos, né? Que é essa coisa de se acolher também, né? Perceber se eu estou preparado, né? E eu consigo estar com o meu coração desperto, né? Estar com a minha mente voltada para isso tudo, porque às vezes eu vou forçar, talvez, uma escuta que eu não vou conseguir, e essa pessoa, ela vem com uma expectativa, né? Na escola, então, quantos alunos e alunas têm aí os professores como referência para ter, talvez, esse que eles chamam de um colo agora nesse retorno, né? Então, como que a gente se prepara para tudo isso? Acho que você traz algo importante, que é primeiro me acolhendo, né? Me percebendo. Porque se eu não me perceber, possivelmente, quando eu me deparar com uma situação difícil, e nós estamos num momento de muitas situações difíceis, eu posso, talvez, por um mecanismo de defesa meu, não enxergar, não escutar. Né? Então, alguém que fala, não aguento mais, eu posso simplesmente não escutar isso, porque eu estou aqui num processo de uma defesa muito grande, de me cuidar, me proteger. Né? Então, é importante, porque quando eu estou inteira, eu escuto, a minha escuta muda, né? Completamente. Eu percebo nuances ali, ou coisas que talvez o aluno não venha até a mim, mas eu consiga até ele. Né? E provocar esse encontro de um jeito convidativo, sem ser invasivo. Se eu estou ocupado com as minhas questões, eu estou no processo de voltar para mim e eu vou perder muita coisa disso. Né? Então, acho que o meu ponto é lembrar isso, a gente está nesse mesmo contexto. São barcos diferentes, são momentos diferentes, mas o contexto é o mesmo, de muitas perdas, muitas mudanças, muita instabilidade, muita incerteza. Né? Então, acho que é importante pensar muito sobre esse cuidado. E esse preparo, talvez, como é que a gente poderia pensar de saber quais são as perdas que a gente está tendo. E aí, uma coisa importante, a gente não olhar unicamente para a morte, apesar de ser uma perda muito impactante em termos de trauma, mas que outras perdas as famílias estão tendo de locomoção, de cansaço, inclusive, né? Porque é muito tempo, né? Com criança em casa, adolescente em casa, né? As perdas que as crianças estão tendo também, né? A preocupação com os pais, ou o ambiente muito irritadiço, porque está todo mundo muito irritado também, são outras perdas também. Conteúdos e por aí vai. Né? E eles vão me interrompendo, vai me chamando aí quando surge uma questão aí, tá, Renê? Eu vou segurando mais aqui. Então, falamos de mim, falamos do ambiente. O ambiente físico também, então eu cuido qual o melhor ambiente para aquele aluno, para poder conversar sobre isso. Eu preparar esse ambiente da escuta também é importante. Né? De detalhes ali, de não ter ninguém interrompendo, barulho, celular, a gente ficar olhando quando conversa, esses cuidados mínimos, né?
Eu gosto muito, quando eu vou falar então sobre o outro, me encontrar com o outro, eu acho uma pergunta que é muito cuidadosa, muito respeitosa, é de, você quer falar sobre isso? Ou eu tenho percebido que você está muito quieto, muito triste, eu tenho percebido tal coisa, né? A gente pode conversar sobre isso? Ou se o aluno me traz alguma coisa importante, eu posso perguntar, você quer falar sobre isso? Né? E se você quer falar mais sobre isso, ele faz um convite sem invadir, de que eu estou disponível para te escutar, se você quiser falar. E se você não quiser, tudo bem. Porque pode ser que a gente tenha alunos vencendo perdas tão grandes ou situações tão difíceis que até falar sobre isso vai ser difícil. Entrar em contato com isso, poder verbalizar isso tudo. Às vezes eu nem sei falar sobre isso também, não sei nem dar nome para isso tudo. Então é importante essa pergunta de um convite realmente, se você quer falar mais sobre isso, ou perceber, eu conhecendo um pouquinho alguns dos meus alunos, quando alguém não está muito legal, né, a irritabilidade, que agora é muito mais comum, uma dificuldade ali de se atentar a algumas questões, muita oscilação de humor, então essas questões são importantes também. Então eu começaria por aí, né? E se a pessoa aceita esse convite para esse encontro, então, assim, pensar, porque é um encontro, o quanto essa escuta da dor, a gente entender um primeiro ponto que é ele vai expressar a dor através de mim. Então, não é para mim que ele vai... A raiva dele não é comigo que ele está expressando, não é para mim que ele está direcionando, é através de mim. Isso é importante. Porque se eu entender aquela raiva que ele expressa ali, que não aguento mais essa vida, ou não aguento mais não sei o que lá, como sendo direcionado para mim, eu vou reagir. E reagindo, eu perco o encontro. Então, é importante eu olhar que eu vou me disponibilizar e que através de mim ele possa se reencontrar com ele mesmo. Então, vai me atravessar isso tudo, a raiva dele vai me atravessar, a tristeza vai me atravessar, a inquietação vai me atravessar e que eu não me perca nesse caminho, entendendo que é para mim, não é para mim, é através de mim. Isso faz muita diferença nessa questão de não reagir, de poder tolerar e ser um lugar de contenção, um lugar que a pessoa pode depositar aquilo tudo, que você consegue acolher aquilo tudo, permanecer ali em você para filtrar, e você devolve aquilo ali mais mastigado, mais digerido, mas sem, né, permanecer dentro de você. Aquilo ali vai fluindo, né? Então, para não trazer talvez esse outro desencontro, que depende do que ele me traz, eu posso me perder na conversa e eu perco esse encontro. Porque se é uma fala tranquila, é fácil de escutar, né? Mas se é uma fala de uma intensidade muito grande, pode ser que eu acabe me distanciando, achando que é comigo, né? Sim. Trazer um pouquinho da fala do pessoal aqui, Fabiana. Uhum. Interagir aqui um pouquinho, vamos lá. Pessoal, vocês podem trazer as experiências de vocês, tá? Interagir um pouquinho aqui, perguntas, né? A Laís, que é a professora lá do Rio Grande do Norte, né? Parceira aqui das lives, está sempre com a gente aqui, incentivando e com muito carinho. Ela está trazendo o seguinte, né, Fabiana? Como ajudar um aluno quando ele desabafa com o professor, mas não encontra esse espaço de diálogo na sua casa? Eu acho que é importante, pensando em qualquer contexto de vida, mais ainda agora, de ter muitas possibilidades de escuta, de bases de... eu falo sempre base segura, né? Então, assim, eu poder ser acolhido na igreja, eu poder ser acolhido na escola, com um professor. E, de repente, tá bom, eu não tive esse espaço em casa, a gente pode fazer uma ponte para ajudar isso tudo, mas se eu sinto que há outros lugares também que eu posso ir buscando isso, ou me fortalecendo... E vou aprendendo que nem tudo está em um único lugar, seja porque é bom ou porque é ruim. Então, também percebendo que eu posso e tendo uma variedade de possibilidades de escuta, isso também me fortalece, também é importante. O importante é não chegar num ponto em que a pessoa se sinta totalmente desamparada, em que nenhum espera que eu tente dê certo. Então, eu fiz um post difícil lá, ninguém me respondeu, ninguém comentou nada. Tentei dar a entender, ninguém, né? Ou mais difícil ainda, né? Crianças que aí não conseguem nem verbalizar, estou precisando falar, eu demonstro por reação, né? Mas eu acho que é importante que a nossa experiência vá passando por diferentes aprendizagens, que inclui, inclusive, saber como lidar com alguém que talvez não consiga me escutar. E eu aprender a tolerar isso tudo também. E a lidar com essas diferenças de acolhidas. Também é importante tolerar a dor, que a gente não tolera muito, né?
Então, acho que são experiências de aprendizado, né? Eu penso que assim, essa ideia só de ter uma pessoa para fazer essa acolhida dessa dor, né? Ele vai compreendendo que tem um espaço. E há um contraponto entre a casa e a escola desse lugar de acolhida, né? Ele sabe que é uma realidade. Por vezes ele não vai ter na sua casa, mas ele vai ter na escola, né? Com alguém que ele vai se identificar, com o professor. E aí a fala aqui da Sol Underline Eane, também sempre está aqui com a gente nas lives, né? Ela sempre está trazendo aqui o seguinte, né? A sala de aula, até um elogio que se faz, né, com o cabelo do outro, por exemplo, é uma forma de demonstrar que você está atento. Ou seja, né, as pessoas elas estão ali meio que nessa carência, se a gente pode dizer assim, a grosso modo, de esse lugar de cuidado, esse lugar de atenção. Pessoas que olham, por exemplo, e olham para um cabelo, talvez ali que a pessoa se arrumou mais, ela está querendo, né, mostrar para as pessoas um destaque ali, através da sua vestimenta, do seu cabelo, e que ninguém está percebendo, né? De repente alguém desperta para aquilo e fala e comunica, como que a vida, sei lá, o dia da pessoa muda completamente, né? Alguém está atento a mim. Isso é muito importante. E esses relatos em sala de aula acontecem muito, né, Fabiana? E não só, e na questão inversa também, né? Um aluno muito difícil, né? Ele também está, de um jeito equivocado, tentando uma comunicação de que eu preciso de cuidado também. E esse é o aluno que a gente mais distancia normalmente, né? Que é o aluno que exige muito, muitas vezes, é muito repulsivo, é muito distanciado. Também é importante perceber como uma comunicação, mas é uma comunicação não efetiva, porque ele distancia muitas vezes, de que eu preciso de cuidado também, eu não sei pedir. Talvez eu acabei aprendendo a lidar dessa forma, né? Te provocando, te testando, que também é uma forma de dizer preciso de escuta, mas é uma forma mais, né, que nos coloca numa reação de defesa. E esse aluno é importante perceber, porque normalmente ele vai ficar para o canto, né? Ou ali no final da sala. E a gente vai deixando para depois, porque é difícil. Então, romper essa forma equivocada de se comunicar, ensinar a se comunicar de um outro jeito, é extremamente importante, porque ele não sabe chegar a dizer preciso de ajuda. Ele vai te atacar. E você vai se defender, lógico, né? E não entendendo que é uma reação de comunicação também. Assim como a questão do suicídio, uma questão de comunicação. Estou te comunicando desse jeito extremo, rasgado, que eu não aguento mais. É uma comunicação. É ruim a comunicação? É, mas é uma comunicação também, de dor. E a gente não desconsiderar isso em qualquer contexto, né, Fabiana? Uhum. E aí as professoras trazendo aqui, né, a J.S. Silva, né, trazendo que a sala de aula pode ser um ambiente bem cruel, em vários sentidos, mas quando o professor consegue acolher, tudo vira uma grande rede, né? É o que a gente fala das redes de apoio, de afetos e de cuidado. A Laís trazendo aqui ainda, né, que a demonstração de afeto acaba abrindo espaço para o diálogo. Então, isso é importantíssimo na escola, né? Um espaço rico em experiências. E Fabiana traz algo também aqui, que é também muito foco da página aqui, do trabalho da saúde do professor. Que, assim, será que vocês também, professores, se sentem acolhidos e cuidados para promover isso tudo, né? Isso é uma questão. Joan está trazendo aqui, grande Joan, esteve comigo semana passada aqui na nossa live junina, né, psicóloga, professora também, né, da área que é referência na área de educação, e aí, assim, está trazendo que o silêncio também é uma resposta, isso é muito importante, né? É aquela história aqui, não enviar uma mensagem também é uma mensagem, às vezes, né? Também. Se você não tá atento ali e escutando. Uhum. Deixa eu ver E se a tem mais questão do algum aqui. silêncio aqui tem um outro ponto também, né? O quanto é difícil para a gente fazer escuta no silêncio, né? De se silenciar para essa escuta, de a gente se silenciar no sentido de eu romper os meus ruídos todos que eu tenho aqui, silenciar isso tudo para fazer caber você aqui e te escutar. Tem um exercício que é muito simples de vocês fazerem em sala de aula, pode treinar até online, dá para tentar fazer isso. Uma dupla de professores. E aí é muito importante a questão da escuta, né, Renê? Incluir e acolher todos os colaboradores da escola. Não podemos esquecer, né? Não só o corpo docente, todos os profissionais da escola têm que, né, estar nesse processo aí. Mas em duplas, uma coisa que vocês podem fazer, um fala e outro escuta, por 2 minutos, né? Parece simples, mas é terrível, porque eu consegui falar por 2 minutos sem ninguém me interromper, é a coisa mais estranha do mundo. A gente não está acostumado com isso.
Então, para quem fala angústia, fica 2 minutos falando sem parar, fala o quê? E para quem escuta, o que eu faço para demonstrar que eu estou compreendendo sem interromper? Então, é um exercício muito bom de treino realmente da escuta, desse lugar aí de me silenciar e realmente, né, como é que eu demonstro para o outro que eu estou aqui presente sem a fala, para não interromper o silêncio dele, e treinar isso. É super fácil de fazer esse treino em duplas. E ensina muito sobre a gente, sobre a necessidade nossa de, em cada vírgula, eu ter que complementar com alguma coisa. E é aí que a gente pede. Porque Sim. nessa eu complemento dizendo, daqui a pouco isso passa. Mas tem tanta coisa boa acontecendo. Ou uma frase que eu tenho um pavor. Tem gente passando por coisa pior. Nossa, né? De querer dizer que, olha, tem alguém aqui que está pior, né? Querendo tentar tirar do lugar de dor. E toda vez que a gente tenta complementar essa pausa, essa vírgula com alguma outra coisa, a gente está tirando essa possibilidade da conexão, né? De poder escutar esse silêncio e de eu me escutar no meu silêncio também e conseguir me conectar. Porque no final, tudo isso é conexão que a gente está falando. E para me conectar, eu preciso estar ali, inclusive no silêncio. E tolerar o silêncio, que não é fácil. Né? Então, exercício bom aí de treino para professores, que ajuda muito. E a gente se surpreende muito como que 2 minutos são eternos na escuta. Fiquei pensando aqui, Fabiana, você falou agora sobre isso, assim, a gente tem conversado muito como vai ser como vão ser, né, as estratégias desse recomeço agora, né, das aulas, enfim. E aí eu penso que a primeira experiência que eu tenho falado é professores, colaboradores da escola toda, né, enfim, profissionais de apoio, cheguem primeiro, vão primeiro, pelo menos por 3 dias, e pensem vocês aí em estratégias de como vai ser uma outra fase depois, né? Porque, assim, a primeira coisa que tem que pensar é que antes de acolher os alunos, né, as crianças, vocês têm que pensar em se acolher, porque pensem, vocês não vão poder se abraçar. Isso é a primeira coisa que vai acontecer. Como é que vocês vão lidar com isso? Então, talvez, exercícios como que a Fabiana está trazendo aqui, talvez uma certa distância, né? Mas tentando escutar o que o outro está trazendo nesse início, quais são as impressões desse recomeço. Então, eu acho que, assim, há muitas estratégias para esse recomeço e é importante que a gente esteja atento, porque a escola vai exigir essa escuta nesse momento agora, né? Muitas histórias vão chegar para vocês. Né? E aí a Laís está trazendo aqui que a frase, na crise, uns choram, outros vêm de lenço, me incomoda demais. É uma questão da quase que um mercado, né? Que vira aí no CGC, parece que é um mercado para isso tudo, e não é isso que a gente está falando, né? Algo de acolhimento genuíno, né? E desse cuidado também, né, de vocês, educadores, professores, toda a comunidade escolar, é importante pensar em estratégia de buscar esse cuidado realmente ao longo do tempo, porque vocês vão lidar com muitas situações difíceis, né, Renê? Essa escuta que seja, não tem como não ser atravessado por isso, né? Por um aluno que venha falar de perda, por um aluno que não queira falar de perda, por um aluno que vocês percebam algo, uma família, né, com um momento difícil ali. Então, buscar esse autocuidado e não ficar nessa escuta sozinho, porque não dá para escutar um tamanho né, de lugar, de ruídos, de tantas coisas difíceis que a gente está, então, se identificando muitas vezes. Eu posso me identificar com uma história difícil, isso pode me impactar muito, e tudo bem quanto a isso, mas buscar espaço de descompressão. Né? Como é que a gente faz para criar espaços aí de descompressão na nossa escola, para a gente poder ser acolhido também, porque não tem como acolher sem ser acolhido. Eu preciso estar inteiro. E eu preciso buscar alguém que me mantenha também, né, inteiro, para eu estar inteiro com alguém. Então, esse autocuidado tem que ser contínuo para vocês. Não pode ser só no começo. Tem que ser realmente um espaço que faça parte agora da rotina de vocês, de quem cuida da gente, quem cuida de quem cuida do cuidador, que são vocês também. Né? Então, buscar esse espaço é super importante também. Né? Sim. Fabiana, conta um pouquinho para os professores aqui, né? Como que são essas salas de descompressão, né? Esse lugar aí, assim, que a gente, enfim, né? É um espaço também dessa escuta, né? Que exige essa escuta também nossa, né? E aí, conta um pouquinho da experiência que é no plantão, mas acho que ela é um recurso tão possível dentro da escola, né? Boa ideia. A sala de descompressão, imagina uma sala deliciosa de café, com um bolo bem gostoso, um café bem quentinho. Sala dos professores, sala dos professores. Não tem lugar melhor, né? De chegar ali, aquele lugar de acolhida realmente.
E vamos pensar que num contexto de crise ou situações difíceis, você ter um lugar definido para você falar sobre isso é como se você criasse uma margem para isso não contaminar outros espaços. Então, ao invés de eu falar isso no corredor, ou no meio do caminho, ou indo de volta com aquela pessoa para casa, eu vou falar sobre situações difíceis naquele lugar ali. Então, isso cria um espaço de ali a gente fala, ali a gente troca e ali a gente encerra aquele assunto, né? No sentido de acolher aquilo tudo. Então, a sala de compressão é um lugar de escuta livre, que a gente senta para falar sobre como é que está sendo, né? Como é que está sendo para você essa escuta toda? Como é que foi a retomada de aula para você? A gente vai puxando essa conversa um pouco, cada um fala um pouco de si, e aí vem o treino da escuta, de, né, a gente não comparar, não medir, não qualificar, escutar, e cada um falar livremente. Isso traz uma conexão muito grande, de um encontro de que estamos todos sentindo coisas muito comuns ou muito diferentes, mas estamos todos aqui vivenciando processos aí de intensidade. E eu saio dessa sala de descompressão realmente num processo ali de identificação, de ser acolhido, de me escutar, inclusive, falando sobre aquilo tudo, me perceber, me reconectar, me reorganizar, porque na escuta e na fala eu vou me reorganizando, me reconectando, e aí eu volto, né, mais inteiro para aquele outro lugar que é da sala de aula. Então, isso é super fácil de, né, ser conduzido em escola e excelente. E os próprios professores podem fazer isso. Qualquer pessoa, né, pode conduzir uma sala de compressão. Não tem que ser, não é hierárquico, né? Não tem que ser alguém no nível acima que puxe isso, mas os pares ali, né? Mas sempre lembre de incluir todos os funcionários da escola. Não pode ser só o corpo docente. Isso é super importante, porque todos estão passando por situações de perda, né? Então ter esse cuidado é importante, né? E quando você traz isso, assim, eu vejo como uma importância incrível, porque, assim, desde lá do vigilante, né, que acolhe as pessoas na portaria da escola, né, que já cria essa relação afetiva com os alunos, com as alunas, né, ele não está ali só numa questão de controle de quem entra e quem sai, ele escuta muita coisa, né, ele é abordado por muitas situações, ele percebe de uma forma talvez mais macro e ampliada o que está acontecendo no entorno ali, né, talvez o professor naquela correria, né, de trocar de sala, o gestor e tal, mas aí tem alguém que está mais atento. Eu costumo dizer que as meninas trabalham, né, os meninos também na merenda escolar, na hora daquela de servir ali, quantas coisas eles escutam, né? Quantas coisas saem numa brincadeira, saem numa conversa, alguém que eles podem perceber, por exemplo, eu já escutei isso, Fabiana, que a pessoa da merenda que percebeu que aquela aluna não estava se alimentando mais. Olha que importante. E todo dia ela chegava, tinha uma alimentação bacana e comia, pedia para repetir, e passou quase uma semana deixando o prato, e ela pegava o prato para ninguém perceber, e dava para a colega do lado e abaixava a cabeça, sabe? E aí aquela merendeira foi lá na gestão e disse, olha, está acontecendo alguma coisa, né, que está estranho ali para essa pessoa. E aí, ao conversar com ela, começaram a entender 1000 questões que estavam passando. E aí, era na hora do lanche, na hora da merenda. Então, todo mundo dessa escola, o cuidado, a escuta, ela tem que ser democrática, ela tem que passar por todas as pessoas, né? Não que todo mundo tem que ser especialista nas coisas, né? Mas que coisa mais bonita ser especialista em estar disponível para o outro, né? Isso a gente pode ser especialista, né? E ela estava muito inteira, com certeza, para fazer isso, prestar atenção neste nível, né, de cuidado. Isso é cuidado, isso é escuta. A escuta não é só eu escutar alguém dizendo, eu escutar o que não foi dito, inclusive. E eu percebi isso com criança, principalmente as menores, a questão da alimentação é fundamental como um grande espaço de comunicação de quando as coisas não vão bem, de, né? Nos dois sentidos, de comer demais, comer de menos. Então, esses pequenos detalhes fazem muita diferença, mas aí precisa estar inteiro. Então, essa acolhida do corpo todo de funcionários é o mais importante. Então, é sobre primeiro vocês. Vocês se acolhem, vocês se escutam. Depois eu vou escutar o meu aluno, depois eu vou escutar essa família, para não ter essa reação, então, né, de distanciamento por defesa. Né? Então, é super importante ter esse cuidado. Então, a gente pode pensar num outro ponto sobre isso tudo também, né? Dessa forma de falar, de cuidar. Acho que uma grande preocupação que vem da escuta, né, Renê, é o que eu faço com isso, né? O que eu faço, então, com tal assunto que me trouxe? Como é que eu resolvo isso daqui? Né? Então, o aluno vai falar de algo terrível. Como é que eu resolvo? E aí, um passo importante, eu acho, é justamente entender que não se trata de resolver. A gente tem muita mania de querer sair resolvendo. Então, eu já interrompo no meio da tua fala, querendo te dar ideias do que você faz para resolver.
Tá bom, pode ser que tenham ideias que sejam legais, inclusive, mas eu guardo isso e escuto. E dou um tempo da pessoa poder se perceber, do aluno poder se escutar, ou ajudá-lo a nomear o que ele sente. Ah, está sentindo tristeza. Ah, isso daqui é raiva. Isso daqui está frustrado. Ensinar a nomear as emoções é fundamental, né? Você pode ensinar de pequenininho, de toquinho, você já pode ensinar a fazer isso, né? De o que é isso tudo. Você está muito agitado, porque talvez está muito preocupado com alguma coisa, você vai nomeando isso tudo, né? Então, nesse lugar de escuta, é não ficar com essa sensação do peso que eu tenho que fazer algo sobre isso, né? De resolver a dor do outro, mas é escutar, eu posso servir de ponte, de ajudar a criar alternativas. Acho isso fundamental, mas tem que ficar por último se for preciso. Às vezes só a escuta é suficiente, né? De ajudar o outro a se reencontrar com si mesmo, talvez até ele encontre algumas ideias do que fazer, né? Mas não ficar com esse peso de preciso resolver ou tirar essa dor de você. E eu não tirei, eu me sinto impotente porque eu não consegui fazer nada, então eu sou um bom ouvinte. E não é, né? Talvez acho que é mais simples do que a gente possa imaginar, no sentido assim, só da disposição, né? Acho que os espaços, eles carecem, e a escola carece desse lugar onde eu posso ser acolhido, né? Sejam em salas de descompressão, seja em rodas de conversa, seja escutando essas pessoas no retorno, né? Ou em qualquer outro lugar. E aí, né, a Denise está trazendo aqui, né, que os professores têm muito medo de fazer isso, né? Porque é muito natural, né, Denise, assim, acho que a gente está falando aqui também nessa perspectiva de o que eu vou fazer com esse conteúdo, né? Sim. Que chega para mim, o que eu faço com isso tudo? E aí talvez o professor se sente um pouco sobrecarregado, mas eu ainda acredito muito, e essa é a minha missão, esse é meu trabalho, né? Que é, se o professor ele é escutado, se ele tem um espaço para ele também, né, se sentir acolhido, é muito bacana ele fazer essa retroalimentação, sabe? Ele vai promovendo isso por onde ele passa, né? Ela está dizendo aqui que eles acham que não sabem ou que não vão se comprometer. É muito natural, né? Agora a Fabiana fala de algo importante, são as bases seguras, né? Quais são as bases seguras que esse professor tem no ambiente escolar, ou mesmo fora dele, né? Mas nesse contexto que a gente está falando, para oferecer essa escuta, para se sentir seguro, para dizer, olha, segura na minha mão aqui que eu posso conversar com você, sabe? E não se trata de resolver realmente, claro, se o professor se coloca nesse lugar de ter que resolver aquele problema, ainda mais por uma grande, como a questão acontece do luto, do suicídio, outras questões extremas de violência, eu vou me colocar no lugar de incapaz, então não entro. E eu não entro na escuta. Então é importante perceber isso que a Denise colocou, de que talvez é justamente isso que nos afaste da escuta, que talvez eu não sei o que vai vir e como é que eu vou resolver, então eu nem entro, nem embarco. E a questão é muito menor, realmente. Como essa funcionária fez tão bonito de perceber que aquela criança não estava se alimentando. É isso, né? E tá bom, pode ser que tenham coisas grandes, que a gente precisa pensar em redes, né? Como fazer para cuidar. A gente vai pensar depois. Mas no momento da escuta, é a escuta que é o mais importante. E aí eu posso, inclusive, dizer, eu não sei o que fazer sobre isso. E às vezes a gente não sabe mesmo. E às vezes eu também não tenho a menor ideia no atendimento que a gente vai fazer sobre isso. Mas eu não vou resolver. Eu vou ajudar a processar e entender o quanto aquilo tudo pode ser difícil realmente para aquela pessoa. E vamos construir. E se eu não sei, eu vou dizer, eu não sei o que a gente pode fazer, mas eu estou aqui com você. E a gente vai pensar junto. E se eu vou pensar junto, ou vamos construindo isso, é o mais importante, porque então você me escutou no pior momento. E eu sei que eu posso contar com você, que não é que você tem que resolver para mim, mas só porque você me acolheu e me escutou. E eu me sinto agora mais em condições de seguir adiante, né? Que é o que a gente faz no plantão, né, Renê? No plantão a gente não resolve. A gente escuta e ajuda a pessoa a se reconectar, a se reescutar para seguir adiante, né? Isso é importante, né? Deixa eu trazer aqui mais umas contribuições. A OTS Silva, né, está trazendo aqui para a gente. Pessoal, eu vou lendo o nome de vocês, como ele está escrito. Se vocês quiserem colocar aí para eu ler direitinho, tá? Sinta-se à vontade. Vamos lá. Trabalho com educação especial, além das diversas coisas que aprendo, ouvir, né, é uma das mais importantes, seja qual for o meu aluno, especial ou não. É a democratização da escuta, né? Ela está para todo mundo ali. A Laís trazendo, ruim vai ser ouvir os alunos e não poder acolhê-los com um abraço. Vai ser um desafio e tanto. Olha, Laís, esse tem sido um ponto comum em todos os professores, né, Fabiana? A gente tem escutado você nos seus grupos, eu aqui,
Isso é algo quase que uma fala comum, né? E sabe que eu penso muito nesse treino da escuta, nesse exercício que parece tão simples, mas acho que ele vai ensinar muito para a gente que outras formas que eu posso acolher com um olhar ou de um outro jeito, em que eu sinta que eu estou confortável e que o outro também está sendo acolhido, que ele compreendeu o meu sinal, né, de cuidado. E vai ser um desafio grande a gente repensar nisso, né? Que sinais ou de que forma eu cuido de alguém que talvez um abraço seria, né, o caminho mais natural e agora não pode. Como é que a gente vai pensando nisso tudo, né? É muita informação para a gente processar. É importante pensar sobre isso mesmo, de como é que a gente absorve tanta coisa num tempo tão curto. Então, por isso que é importante eu cuidar de mim primeiro, para poder pensar nisso tudo que faz sentido agora, né? Novas formas de abraçar, isso mesmo. Novas formas de abraçar, Exatamente. né? Eu li algo esses dias, não sei se foi você que postou, alguém postou, eu achei lindo, assim, acho que foi você. Essa coisa que acho que a nova forma do abraço é a escuta, ou a escuta é a nova forma do abraço, uma coisa assim. Mas é muito bonito isso, né? De entender que essa escuta que a gente está falando aqui agora, né? Ser um bom ouvinte, na verdade, está disponível, né? Ou seja, eu não posso abraçar, mas tem tantas outras formas, como a Fabiana está trazendo, pelo olhar, né? Pela distância, como que talvez vai ser um desafio. Por isso que eu tenho insistido com os professores nisso. Os 3 primeiros dias de aula, quando recomeçar, não volta todo mundo. Aluno, família, volta só os profissionais, né, de apoio, professores, gestores, e experimentem a escola nesses 3 dias, porque vai ser um novo modo de funcionar, um novo jeito de fazer. E aí é muito importante isso, né? Pode lembrar aí. A Denise está trazendo aqui, olha, uma super referência para a gente que ela está citando aqui, viu, Fabiana? Lembro da Débora Noal, contando dos atendimentos das pessoas com ebola, só com o olhar. Não, esse livro, assim, é incrível dela, né? O que a Débora traz é... Obrigado aí por referenciar ela aqui, né? E aí uma coisa aqui, eu vou deixar para vocês, uma reflexão importante, isso daqui, ó. Isso daqui que a gente fala, que é o processo do luto, né? É uma oscilação entre o movimento de lidar, restaurar a vida e entrar em contato com a perda. O que a gente faz na escuta normalmente é o seguinte: bola para frente, segue a vida, daqui a pouco passa, as coisas vão melhorar, vai ficar tudo bem, você tem outras coisas boas na sua vida. São as vírgulas interpeladas por essas falas. E a gente anula isso daqui, ó, que é entrar em contato com a perda. Porém, no luto, o que a gente fala? Que o luto, né, no sentido de esse processo natural, seria poder passar por esses 2 momentos, de ir para a vida e entrar em contato com a dor da perda, com esse sofrimento todo que a perda nos traz. E anular isso é péssimo. A gente não pode anular isso, anestesiar isso. Então, tolerar isso, se eu consigo permanecer com aquele aluno, uma criança muito pequena, que está muito irritada, um adolescente, que está com muita raiva, está muito triste, eu aguento ficar com ele ali no silêncio, isso é uma escuta que, né, não tem nem como dizer o que é isso, né? Então, é muito mais sobre isso do que resolver o problema de alguém. Eu tolerar a tua intensidade de dor e te ensinar a tolerar comigo e que você perceba que a gente consegue passar por ela, que ela passa e que ela pode caber na gente e a gente consegue seguir adiante. É um ensinamento para a vida, sem dúvida nenhuma, né? É um exercício também, né, Fabiana? Eu acho que a gente está falando aqui de algo que essa questão, a pessoa ela tem o dom, né? Essa coisa, porque na nossa cultura a gente tem muitas dessas coisas, né? A pessoa tem o dom, não, isso a escuta é só para o psicólogo. É claro que há profissionais habilitados para específicas escutas, né? Como profissional de psicologia, como psiquiatria, como, enfim, em momentos específicos. Agora, escutar, né? O verbo escutar, essa palavra, ela é de todo mundo, ela tem que ser democratizada. Eu insisto também muito nessa questão que a escola, desde cedo, desde os pequenos, né? Elas devem falar de saúde mental. Né? Elas devem falar de sentimentos, de emoções, como você falou, dar nome para as coisas. Porque aí as pessoas elas vão crescendo tendo essa ideia, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando de saúde mental. Não é essa coisa de um bicho de 7 cabeças, né? Que quando a gente fala de saúde mental, é tanta coisa para desmistificar, né, Fabiana? Assim, parece que a pessoa liga com doença, tratamento, transtorno, distúrbio. E saúde mental é o que a gente está fazendo aqui agora, fazendo uma live para falar sobre vários assuntos que talvez as pessoas talvez não dão tanto privilégio para, né, ser falados. Isso aqui é promoção de saúde mental. Né? A gente tem mais um tempo aí, como é que tá, Renê? Só para
um outro tema aqui que talvez pode ajudar também. Me fala aí. Temos 15 minutos. Tá. Então, falando nisso, saúde mental, uma coisa que eu acho que é legal a gente conversar com o professor também, vamos pensar nas emoções, nas 5 emoções básicas ali, que a gente fala tanto do Divertidamente, né, do filme ali. Sim. A gente tem muito uma cultura de que precisamos estar bem, estar felizes, né? Que a meta é a alegria. E a gente não tolera dor mais. A gente está muito intolerante à dor. E com o adolescente também é muito importante prestar atenção o quanto essa questão da dor está sendo intolerável. Realmente, de não quero passar por isso. E a gente anula esse lugar. E essa experiência com o adolescente é super importante em sala de aula também. A lidar com isso tudo. Das 5 emoções, só uma experiência positiva que é da alegria. A raiva, a tristeza, medo e nojo não são experiências agradáveis, mas elas são evolutivas e extremamente protetoras para a gente. Não é a alegria que protege a gente. A alegria em excesso faz mal também. Sim. E a alegria só vem como contraponto de tristeza. Se não fosse pela tristeza, a gente conseguiria perceber a alegria. Mas a alegria demasiada faz mal. Ela, inclusive, vira quadro, né, de questões emocionais. A tristeza é importante como uma forma da gente prestar atenção no que nos fez triste naquele momento e talvez tentar, no outro momento, evitar situações que nos façam sentir a mesma coisa. Ela é evolutiva nesse sentido. A raiva tem uma questão super importante, que é difícil tolerar um aluno com raiva, mas ela diz de uma demarcação de espaço, de lugar, de um limite meu, que até ali dá, dali para frente não dá mais. E uma criança com muita raiva, um adolescente com muita raiva, ele tem um espaço de expressão livre disso e não de punição. É um aprendizado muito grande também de escuta, né? Você está com raiva, eu entendo a tua raiva, tudo bem. E vamos colocar um limite nessa raiva aqui para não fazer mal para você ou para mim, mas ela diz desse lugar aqui, desse lugar de onde não dá para passar mais. É importante poder falar sobre isso. O nojo para criança pequenininha, principalmente, super importante, de reação de defesa realmente do organismo. Né? O medo protetivo, se eu não tivesse medo, eu poderia me arriscar demais. Então, a gente aprender a olhar, ensinar as crianças, adolescentes a olharem isso como coisas que fazem parte da vida, porque fazem, são importantes. A gente não negar lugar de nenhum deles. E não ficar só olhando para a alegria e falar assim, daqui a pouco passa. Não, vai dar tudo certo. Não, faz uma oração que vai melhorar. Ou você consegue. Não ir para a fala de autoajuda com quem está falando de dor, mas para uma fala de legitimar de que eu posso imaginar que para você isso é muito difícil realmente. Eu estou aqui. E às vezes eu estou aqui é mais que suficiente, não precisa fazer mais nada, né, além disso. Então, não querer sair resolver fazendo, não querer complementar a fala com frases de autoajuda, de tem coisa boa por aí, que às vezes não tem mesmo, está difícil. E reconhecer isso não é afundar a pessoa, reconhecer, legitimar que isso dói, está doendo, estou falando de dor para você. E daqui a pouco eu me reorganizo, eu consigo falar de outra coisa, daqui a pouco eu falo de outra coisa para você. Mas eu não tiro o lugar da dor para embutir a felicidade, porque não faz sentido. É tolerar isso tudo. E a gente não tolera muito, né? Escutar isso, né? E essa perspectiva da autoajuda, né? Assim, como que isso é? Eu gosto muito da ideia do professor Leandro Carnal. Ele tem uma história muito bacana, assim, para essa questão da autoajuda. Porque alguém, essas coisas das palestras que ele dá, né? Ele contou isso uma vez que, nas lives dele, que o pessoal, o senhor escreve livros de autoajuda, né? Aí ele ficou pensando assim, tal, né, como é que ele respondia. E ele falou assim, olha, quando eu estou escrevendo, ele realmente me ajuda bastante. Né? Então, ou seja, só para ele, né? Se é para você, eu não sei, porque é autoajuda, é só para mim. Né? Então, assim, autoconhecimento, autoempatia, autocompaixão e autoajuda. O que me ajuda pode ser que não vai fazer isso para o outro. Não é uma regra, né, que serve para a minha vida, a oração que eu faça, né, ou do jeito que eu posso me acalmar, quando eu me pego, talvez, emotivo, chorando, tudo mais, ou numa situação de dor, de sofrimento, cada um vai ter uma reação. Né? E na escola, imagina, um rico espaço de experiência. Imagina o tanto de manifestações que podem chegar, sabe? E deixar também os alunos se autorregularem um pouco, porque às vezes a própria sala de aula consegue propor uma forma de acolher aquela perda, aquela dor também. Fazer rodas de conversa entre alunos. E, de novo, desde pequenininho dá para fazer, de 2 anos dá para fazer isso. Né? Eu faço com meus filhos com 2 e 5 anos, e dá para fazer.
Com adolescentes também, eles conseguem muito ter essas sugestões aí. Então, é não ir no lugar de que eu vou lhe oferecer tudo que você precisa. Mas é muito mais de eu vou te escutar para você se reorganizar e você me diz como é que você quer cuidar disso. Eu devolvo autonomia. Eu não trago resposta porque não sou eu que sei a tua dor. A dor pertence ao sentidor, a Karina diz, Fukumitsu. A dor pertence a quem sente a dor, não é a mim. Então, você sabe melhor do que eu. Eu não sei da tua dor. Eu vou te escutar, vou te ajudar a se reorganizar. Mas só você sabe dela. Então, até me colocar no teu lugar é muito difícil, apesar de a gente falar muito sobre isso, mas acho que é muito mais um lugar de me silenciar para te escutar, para não me perder e não trazer a minha dor, a minha experiência, não trazer a experiência pessoal para esse lugar, para essa escuta, porque não é sobre mim, é sobre você. E se eu falo sobre mim, eu estou te tirando do teu lugar. Se eu falo sobre o outro, eu estou te tirando do teu lugar. Então, é deixar que você fale sobre você e eu escutar você, não é sobre mais nada além de você. E isso é legitimar alguém, isso é empoderar a pessoa que tudo bem, você tem todo o direito, inclusive que você questionar Deus, de que está com raiva de Deus, que seja, que fale sobre isso. E fale livremente, você se reorganiza, se reconecta, né? Eu penso que há muito o que desconstruir, né? Nessa ideia do cuidado, da escuta mesmo, assim, genuína. E é aquela, acho que eu até coloquei isso aqui outro dia na página, essa história de você não querer, é a métrica da dor, né? Ou seja, tire as suas balanças e as suas réguas do caminho que eu quero passar com a minha dor, né? Assim, deixe as pessoas chorarem, deixe as pessoas viverem, deixe elas sentirem as coisas, né? Essa coisa de querer se anestesiar é muito complicado, né? A gente sabe que a escola, inclusive, né, Fabiana? A gente está falando aqui dessa coisa de escutar a dor. Por muitas vezes, na escola, a escuta da dor, ela passa pela troca de receita de medicações, sabe? Os meninos, né, adolescentes, tem a questão, inclusive, de grupos, né? Isso existe, pessoal. Não estou inventando, isso é uma coisa que acontece. Grupos de adolescentes que se encontram e eles têm como se fosse um vale para entrar nesse grupo enquanto status, é trocar receitas ali, ansiolíticos, antidepressivos. Então, eles são validados por aquele grupo porque eles têm um tipo de diagnóstico. Nós precisamos ficar atentos para isso, né? Essas pessoas que estão fazendo automedicação, professores também, né, que tem isso tudo. Eu entendo que em algum momento da vida, tudo certo, você precisar se medicar e se precisa, um profissional habilitado, competente, fazendo seu acompanhamento, tá tudo certo, né? O problema é isso virar uma coisa desenfreada, né, no espaço da escola, né? Então, acho que cuidado com isso. Uma avalanche de medicalização de crianças indo para neuro, para avaliação da hiperatividade, quando na verdade é uma hiperativação por tudo que a gente está vivendo, porque estamos hiperativados de fato, não é hiperatividade diagnóstica, é diferente, é cuidado, é suportabilidade. Como é que está a minha suportabilidade para tantos alunos com tantas inquietações que também estou eu com as minhas? Né? Até se a gente for pensar questões mais difíceis, como a questão da mutilação, da lesão, tem crianças já se lesionando ou pensando em suicídio, crianças muito pequenas que, né, praticam a mutilação, em sala de aula, inclusive. O que elas dizem para a gente? Eu não sei expressar o que eu sinto, eu não sei colocar isso em algum lugar, eu não sei nomear isso tudo é muito vago, muito enorme. Eu vou lá e faço um ferimento, que aquilo ali torna mais concreto para mim. E aí eu consigo cuidar daquilo. Então, isso tudo diz da amplitude que as coisas vão tomando, deste lugar de não perceber, não saber nomear, não saber falar sobre isso. E isso vai para outros caminhos, que transborda, que inunda e que aí fica realmente muito difícil dar conta, né? Ela está trazendo aqui, né, tem uma série que aborda bem essas problemáticas que envolvem professores e alunos, segunda chamada, eu cheguei a assistir essa série, ela tem muitas questões aí que traz, né, e no ambiente público, né, de escola pública também, muitas questões emergentes. Deixa eu ver aqui mais algumas questões. Opa. Deixa eu ver. E acho que uma outra fala importante quanto isso, né, Rena, que tem muito também com criança que a gente fala, fiz um post hoje sobre isso, né? Mas você não é forte? A gente fala muito para criança isso, né? Ah, a criança está com medo, está preocupada. Ah, mas você não é forte, né? É uma outra fala também muito ruim, que a gente usa muito, e que para a gente seria péssimo a gente usar. Pô, mas você não é forte, você não dá conta de tal coisa. Então, acho que é legal a gente repensar um pouquinho essas falas que a gente vai criando para ocupar esse espaço da inquietação, né? Do medo de não saber o que fazer.
e que vai também atravessando depois e criando esse lugar de temos que ser fortes o tempo todo, temos que dar conta, não podemos falhar, não podemos errar, tem que saber o que fazer com isso tudo, e tudo bem que vocês não sabem o que fazer com isso tudo, nenhum problema mesmo, é só levantar a mão e pedir ajuda, a gente ajuda, né? Não tem que ficar sozinho, gente, é muita coisa, sei lá, 20, 30 alunos com dor, é impossível, né? Não é para dar conta mesmo. Que bom que não dão conta. E pede ajuda. Sim. Levanta a mão, né? Eu acho que essa ideia, né, de procurar redes de apoio, redes de ajuda, né, e que esse intersetor, né, amanhã eu já vai falar um pouquinho disso aqui na página com a Glaina, esse sistema de garantia de direitos que pode ser acionado também em todas as instâncias intersetoriais, né? Então, assim, acho que, pronto, ela está trazendo aqui, né? Você não é forte, né? É o novo, você é homem. Isso. Então, assim, essa coisa também da masculinidade, né? Dessa questão tóxica, de algo também, assim, que homem não chora, né? Menino não chora, e que o cuidar está para a mulher, né, e a praticidade está para o homem, né, esses estereótipos que a gente foi criando na vida e que machucam muitas pessoas, né, que inclusive os meninos têm muita dificuldade de falar na escola por conta disso, né, mas também a gente tem mais uns 5 minutinhos ainda e queria que você trouxesse um pouco aqui, né, pra gente, assim, algo que você acha imprescindível, assim, que um professor, que alguém que hoje vai voltar, né, daqui a pouquinho para esse recomeço da escola, coisas que ele precisa se conectar, né? Coisas que ele precisa minimamente perceber. Né? Você já trouxe desde o início agora aí uma ideia muito bem desenhada sobre esses passos, né, de ser um bom ouvinte ou de se disponibilizar para a escuta. Mas esse professor, essa professora, profissional de educação em geral que está nos escutando aqui agora, algo para eles, assim, olha, nesse recomeço, o que você deseja para eles, né? O que você gostaria de falar para essas pessoas aí que estão voltando daqui a pouco para a escola, no presencial? Que vocês reconheçam muito a humanidade de vocês, os limites de vocês, que vocês acolham todo o limite de vocês, que isso é importante. Vocês não têm que dar conta de tudo. Vocês não têm que dar conta de vocês mesmos também. Vocês podem sentir dor, sentir medo, não saber o que fazer, sentir preocupação. E é importante acolher isso tudo, porque nós estamos num contexto em que tudo isso faz parte da nossa humanidade e diz da gente. Então, ao invés de olhar para a minha dor, para o meu medo, para a minha insegurança como impotência, é olhar isso como lugar de o que essa dor diz sobre mim, o que esse medo diz sobre mim, o que essa preocupação diz sobre mim. E eu vou ao meu encontro num lugar de reencontro, de acolhida, de conhecimento, e aí talvez através da minha inquietação eu busque suportes, mas não num lugar de dar conta de que eu sou lugar de todas as respostas, porque eu não estou aqui realmente para dar respostas. Se eu puder ensinar que quando a gente não tem resposta, a gente pode ir em busca delas num lugar de autonomia, de potência, isso é potência também, de que bom que eu não sei tudo, eu posso ir ao encontro disso, e que eu não ter essa completude toda é boa, essa falta é boa, não é ruim. Eu tenho metade do copo para poder preencher e buscar. Então, não ter tudo é bom, não saber tudo é bom, desde que eu olhe como realmente um lugar de potência, de busca, porque o professor não vai ensinar para o aluno a resposta de tudo, ele vai ensinar o caminho. Se vocês ensinarem eles a caminharem num caminho tão difícil como esse, num caminho tão imprevisível, tão sem definição, sem rumo às cegas, e que vocês podem caminhar e tudo bem, e dá tudo certo, a gente consegue. E dar tudo certo não quer dizer que eu passei o caminho inteiro bem, feliz, inteiro. Quer dizer que eu me acolhi o tempo todo e percebi isso como um lugar de busca, de compreensão, e tudo bem. Então, acolham isso, não tenham respostas todas, porque o professor está aqui para isso, para realmente nos confrontar, nos questionar, nos trazer perguntas, reflexões. Se vocês ensinarem essas crianças e adolescentes a pensarem por eles mesmos, vocês estão ensinando autonomia, empoderamento. E é disso que a gente precisa na sociedade a partir de agora, de autonomia, de pensar por mim mesmo, de questionar diagnóstico. Por que esse diagnóstico para mim? Por que remédio? Por que esse procedimento? É isso que a gente precisa. Pessoas que pensem, que questionem, que critiquem e que acolham. Perfeito, né? E a escola é esse lugar, né, Fabiana? Sem dúvida. A escola deve ser esse lugar enquanto função social. A gente tem um tempinho aqui ainda, bem breve, mas como que o pessoal lhe encontra, né? Como é que está aí a sua agenda nesses próximos dias, né? O que você tem aí feito aí nesse vários encontros, mini cursos, né? Eu sei que o pessoal também pode minimamente encontrar em algum canto aí, para poder também
aprofundar um pouco mais dessa conversa. Temos aí 29 segundos. Ai, meu Deus. Só me encontrar lá no Instagram, tenho feito alguns cursos ali de fala de escuta, de compreensão, e a ideia é criar mais espaço de base segura. Então, vamos junto criando e a gente se encontra e reencontra. Tá Tá bom? certo. Bom, Fabiana, obrigado demais, demais. Nós vamos cair agradeço. aqui, mas eu quero lhe agradecer pela disponibilidade, viu? Mais uma vez aqui no Lugar do Sentir. Fica bem, se cuida e até a próxima.